5. Você é livre para fazer o que quer e ninguém tem nada a ver com isso. Essa é uma típica frase que, embora soe muito bem aos ouvidos e agrade ao coração, é totalmente ilusória. Deus presenteou o ser humano com o livre-arbítrio, dando a ele a perfeita liberdade, contudo, o ensinou a exercê-la com temor e responsabilidade. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, zombar, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, colherá. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6.7-9. O diabo, porém, prega liberdade inconsequente, que não avalia o que os atos humanos podem gerar ao próprio homem e ao seu próximo. Quem já não ouviu a famosa filosofia da felicidade imediata, tão difundida por pessoas influentes, que diz, viva o agora e seja feliz? Em outras palavras, não importa o que você esteja fazendo, se isso o deixa satisfeito, ou feliz, vá em frente. Mas isso é um tremendo engano. Pois as pessoas estão indo em busca do prazer usando a liberdade para viver na devassidão moral, nos vícios, na promiscuidade, na mentira e em toda espécie de pecados, sem pensar nas consequências futuras. Muitas tragédias têm acontecido por causa disso, como os crimes passionais frequentemente noticiados, culminando com o pior de todos os resultados, a perda da salvação da alma. E o pior de tudo é que, mesmo cometendo muitas burradas e sofrendo bastante, muitas pessoas ainda dizem com orgulho, eu não me arrependo de nada, pois fiz tudo o que tive vontade. Pensamentos diabólicos como esses não expressam qualquer inteligência ou coerência, não fazem sentido, pois suscitam dor e conseguem fazer com que o ser humano perca a visão do cuidado que se deve ter com o destino da sua alma. Com suas mentes contaminadas pelo ensino do diabo nestes últimos tempos, uma multidão caminha como uma manada rumo ao sofrimento eterno. 6. Todas as crenças agradam a Deus. Com a mensagem de que todos os caminhos levam a Deus, o diabo tem difundido a ideia do pluralismo religioso, que é completamente antibíblica. A cada dia, ele apresenta uma porta mais larga, enquanto a verdadeira porta para se chegar a Deus, que é Jesus, continua estreita. Mateus 7.13-14. As Escrituras são claras ao anunciar que somente por meio da fé no Filho de Deus há salvação. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14.6. Esse pensamento de que todas as crenças ou todos os caminhos levam a Deus converge em outro semelhante, que é o ecumenismo. Em nome do respeito, da tolerância e da igualdade no campo da fé, muitas pessoas têm se empenhado em unir crenças e religiões sob a alegação de que devem possuir os mesmos princípios e propósitos. A falácia é tão grande que em alguns lugares se torna ofensivo pregar a Bíblia como ela é. O ecumenismo ganha força e agrada tanto à sociedade porque é fundamentado no ideal da paz mundial. No entanto, Deus nunca estabeleceu a paz e a união como meta ou recompensa para o cristão, e muito menos estimulou a busca por esses objetivos a qualquer preço. A verdadeira unidade consiste na aliança do ser humano com Deus. E o vínculo que sustenta essa união é o Espírito Santo, que nos torna membros da família divina. Aqueles que vivem essa ligação espiritual com o Senhor priorizam os princípios da fé, se mantêm separados do pecado e são obedientes à palavra de Deus. Além disso, por terem a natureza do alto, não vivem com hostilidades, mas, naturalmente, transmitem a paz e a alegria que vem do Pai. 7. A igualdade econômica é a solução para a miséria. Esse é outro pensamento muito difundido por aí. No entanto, Deus nunca estabeleceu o nivelamento econômico como princípio social. Antes, deu autonomia para que cada um desenvolva seus talentos por meio do próprio trabalho. Isto é, cada pessoa deve plantar e colher os frutos do seu esforço. Assim, a uniformidade entre as pessoas não passa de uma grande injustiça. Não vemos na Bíblia esse tipo de princípio, pelo contrário. Ao mostrar, em diferentes versículos, a existência de pessoas de classes distintas, entendemos que a sociedade, desde os tempos remotos, não é uniforme. Antes, cada um, desde sempre, come o fruto do seu próprio suor. O apóstolo Paulo chegou a dizer que aquele que não trabalhasse, por ociosidade, deveria perder o privilégio de comer junto com os demais. 2 Tessalonicenses 3 de agosto de 12.
O que a palavra de Deus nos estimula é a exercer misericórdia e compaixão para com os que estão aflitos, não negando a quem precisa o alívio do seu sofrimento. Deuteronômio 10.17 e 19, 24.10 e 22, Tiago 1.27. Portanto, deve existir uma cooperação entre classes, e não uma divisão entre ricos e pobres, servos e estrangeiros, viúvas e órfãos. Os registros mais antigos não apenas já mostravam as diferentes camadas sociais, como também estimulavam o desenvolvimento da comunidade e o progresso de todos por meio do trabalho diligente. Deus também nunca fomentou greves, rixas ou o apoderamento do patrimônio dos outros, muito menos nos ensinou a olhar o outro como opressor ou rival, pois isso produz separação e desordem. Entretanto, não é isso que tem se propagado hoje? Em vez de o trabalhador honrar o seu patrão e ver nele alguém que lhe possibilita uma oportunidade de crescimento, passa a nutrir raiva dele. Há uma proliferação de práticas no mundo que desestimulam o trabalho e o desenvolvimento em nome de uma política assistencialista. Pensamentos como esse geram pessoas fracas e vitimistas, que culpam tudo e todos pelos seus fracassos e se comportam como coitadas, em vez de terem ânimo e força para lutarem pelo próprio crescimento. Onde, na Bíblia, Deus insinua que o ser humano é um coitado e que por isso precisa da comiseração dos outros. De Gênesis a Apocalipse, recebemos uma injeção de fé para enfrentar qualquer dificuldade e vencer. O próprio Criador ensina, na parábola dos talentos, que a igualdade é uma injustiça grosseira, por isso, ele mesmo, nessa ilustração, distribuiu de forma diferente seus dons. Veja essa narrativa do Senhor Jesus, em que ele mostra a história de um senhor que concedeu uma determinada quantidade de talentos aos seus 3 servos, Mateus 25.14 e 30. Esse senhor caracteriza o Todo-Poderoso. Os servos representam as pessoas e os talentos são as habilidades, a força e a inteligência que cada pessoa recebe para servir, crescer e se aperfeiçoar na vida. Podemos ver, nesta parábola, virtudes como a justiça e a bondade, pois Deus não deixa ninguém desprovido de talento. Ele dá a todos, porém, não de acordo com o que querem, e sim conforme a capacidade de cada um. Embora haja diversidade na capacidade dos servos, ainda assim todos têm condições para multiplicar o que o Altíssimo deu. Se não fosse assim, os servos da parábola não teriam recebido os talentos. Mas, ao contrário, vemos que nenhum servo voltou de mãos vazias. Logo, não há razão para haver complexos de inferioridade, pois não existe, neste mundo, uma só pessoa incapaz e inútil. Portanto, não há falha na partilha divina, pois a sabedoria de Deus é perfeita, cada servo recebeu de acordo com a sua capacidade, sendo que nenhum deles ficou sobrecarregado ou de fora. Diante disso, conforme a habilidade individual, o primeiro servo obteve 5 talentos, o segundo, 2 talentos, e o terceiro, 1 talento. Para entender o que cada um deles recebeu, precisamos compreender o que significa um talento. Nos dias do Novo Testamento, um talento era considerado uma unidade de troca. Seu valor dependia do seu material. Quanto mais nobre, mais valioso. O talento de ouro, por exemplo, era mais nobre que o de prata ou o de cobre. A título de informação, no caso dessa parábola, os talentos podem ter sido de prata, pois a palavra grega argirion, Mateus 25.18, pode significar dinheiro ou prata. Originalmente, um talento era uma medida de peso entre 26 quilos, mas há tradutores e comentaristas que usam a quantia de 34 quilos como um preço razoável de trabalho. Com o tempo, o talento se tornou uma moeda, que valia cerca de 6.000 denários. Isso mostra que um talento adquirido equivalia a aproximadamente 16 anos e meio de trabalho para um operário ou um soldado de infantaria. Portanto, podemos considerar que o valor dos talentos confiados aos servos desta parábola era grande. 5 talentos, neste caso, podem representar muito mais que uma vida inteira de salário. Após dar os talentos e retornar muito tempo depois, Mateus 25.19, o Senhor dos servos mostrou que ele iria prestar contas com eles, mais cedo ou mais tarde. De igual modo, haverá o dia da prestação de contas a Deus, quando ele chamar cada um para explicar como usou os dias da sua vida, a sua saúde, a sua inteligência, as suas habilidades particulares, os seus conhecimentos, a sua memória e tudo mais que recebeu em prol dele e das pessoas.
Veja que o Senhor confia os seus talentos a nós, mas também nos convoca para um acerto de contas com Ele. O primeiro e o segundo servos trabalharam e lutaram com ousadia, por isso conseguiram multiplicar o que receberam e foram recompensados. Já o terceiro servo mostrou-se mau e negligente. Diferente dos demais, ele recusou se empenhar e julgou seu senhor como um homem cruel e falho. Diante disso, foi considerado mau. Aí está o peso desta parábola. Este servo fracassou, porque não viu o seu talento como um privilégio, assim como não viu o seu senhor como um homem justo. Ele foi indolente e preguiçoso, preferindo enterrar o presente que recebeu a se esforçar para multiplicá-lo. E no final de tudo, ainda atribuiu seu fracasso ao seu senhor, e não a si. Sua punição, então, foi perder tudo, e ainda ser condenado pelo seu senhor. No sentido espiritual, esse servo foi indolente para com os talentos dados por Deus e não o considerou como um justo juiz. Assim, perdeu até mesmo a salvação. Muitos que pensam ter pouco se julgam insignificantes e se omitem da responsabilidade de agir com diligência. Com isso, passam a vida a reclamar e a culpar os outros por suas derrotas. Contudo, essa parábola ensina que somos os únicos responsáveis pelo uso dos dons que adquirimos. E o que proporcionará o nosso sucesso ou fracasso é o esforço ou a indiferença mediante aquilo que recebemos. A deturpação do sexo. Outra forma de destruição familiar, e até mesmo pessoal, provocada pelo diabo é a deturpação do sexo. Recentemente, uma mãe chegou aos prantos à igreja porque havia descoberto algo chocante com respeito à sua filha, uma adolescente de 12 anos. A menina, que havia nascido em berço cristão e constantemente recebia ensinamentos sobre temor e fé em Deus, lhe confessara que, há algum tempo, estava viciada em pornografia e masturbação. Tudo começou, segundo a adolescente, em uma aula surpresa na escola cujo tema era educação sexual. Com a justificativa de que as crianças deveriam ser ensinadas para que pudessem fazer suas próprias escolhas nessa área, os professores as submeteram a um espetáculo de horror, a meu ver. Ali, em plena sala de aula, homossexuais, um bissexual e um heterossexual explicaram, com gestos, objetos e palavras, várias formas de se alcançar o prazer sexual. Aquela menina saiu tão atordoada da escola que se sentiu curiosa a procurar mais sobre aqueles assuntos na internet. Começou, então, a trilhar uma vereda escura e perigosa, pois conheceu o sexo antes da hora e de forma errada. Com isso, passou a ter culpa e alguns traumas que exigirão cuidados por um longo período. Se esse tipo de impacto é difícil para um adulto superar, que dirá para uma criança? Somente o Espírito Santo tem o poder para tratar as feridas feitas na alma do ser humano e cicatrizá-las. Isso que relatei não se trata de um caso isolado, quem dera fosse. Nossas crianças estão sendo atacadas e erotizadas por meio de materiais pedagógicos sutis nas escolas, literaturas aparentemente inocentes e até programações infantis na TV e na internet. Dessa forma, nossas crianças estão perdendo sua inocência, sendo abusadas e agredidas, e tudo isso sob o olhar pacífico de quase todos. Uma criança, por exemplo, chegou a interagir com um homem nu em um espetáculo patrocinado por uma grande empresa em São Paulo. Ela era estimulada por outros adultos à sua volta a tocar no corpo daquele homem, em nome da arte. Ficamos estarrecidos com essa cultura pervertida e mais espantados ainda com o parecer de um determinado juiz que disse que os protestos de algumas pessoas indignadas com esse fato eram frutos de uma histeria. Segundo ele, não havia nada de errado com aquela expressão artística. Resumindo, a ideia que se propagou desse acontecimento, e de tantos outros, é que aqueles que chamam o mal de mal são antiquados e atrasam a sociedade. Em todo o mundo, conteúdos de caráter erótico têm sido difundidos desde a década de 1960, mas são muito mais intensos em nossos dias. Cenas de nudez e de sexo se tornaram comuns para praticamente todas as idades, pois a intenção é espalhar a ideia de que o prazer sexual traz felicidade, independentemente se isso coloca a pessoa em alto risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis, ter uma gravidez indesejada ou múltiplas decepções amorosas. Diante do pouco que expomos aqui, você consegue perceber que estamos travando uma guerra contra o diabo em várias frentes?
Não estamos mostrando fatos desconectados do nosso dia a dia ou tratando de assuntos passageiros, muito menos discursando contra ou a favor do capitalismo ou do socialismo, da ciência ou da religião. Estamos lutando para abrir os olhos das pessoas em relação às questões eternas, para a salvação da alma. Infelizmente, não temos como liquidar todos esses fatos que gritam diante de nós e expõem o caos espiritual em que a sociedade está mergulhada, pois as pessoas, cada vez mais, têm se tornado marionetes nas mãos do arqui-inimigo do Altíssimo. O que podemos fazer é orar e trabalhar para que elas abram os seus olhos. Satanás tem promovido uma revolução de ideias que visam desconstruir o que o Senhor estabeleceu no Éden para o homem. E sua revolução começa na mente das pessoas incautas. Sem ter consciência, elas participam do seu perigoso projeto, que tem como objetivo desvincular completamente o ser humano da fé que o une a Deus. Para finalizar, saiba que qualquer princípio, por mais dominante, hegemônico e atraente que seja, que distancia o homem do propósito para o qual foi criado, é fruto de uma ardilosa estratégia maligna. Nunca tal princípio será inofensivo e bobo, como alguns pressupõem, pois a finalidade é causar um dano irreversível à alma do ser humano, a condenação eterna ao lago de fogo e enxofre.